Saudações investidores, Bitcoin agora cotado a $26.500, Bitcoin que novamente volta para baixo dos 27 em dia de dump generalizado em todos os mercados. Hoje meu principal objetivo vai ser atualizar a situação do Bitcoin, rapidamente te mostrando o que eu espero para as próximas horas e dias e a minha estratégia no momento. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, quero começar hoje falando um pouquinho com vocês sobre o que aconteceu nos mercados, tá bom? A gente teve um dump generalizado aqui, tanto quando a gente olha o S&P 500, quando a gente olha a Nasdaq, quando a gente olha o Ibovespa. Então foi um dump, assim, daqueles bem fortes, que fazia tempo que a gente não via nos mercados, continuando os dumps de ontem, né? Então acho que grande parte do movimento de baixa do Bitcoin aí próximo de 2%, está muito ligado a justamente esse movimento de baixa que tivemos, tá bom? Depois a gente vai comparar um pouco desses movimentos, mas primeiramente eu quero falar sobre o Bitcoin, tá? E sobre o Bitcoin a gente tem alguns pontos positivos e outros nem tanto, né? No curto prazo, estar se mantendo abaixo dos 27 é muito ruim, a gente forma uma resistência importante justamente nessa região ali até os 27.500, onde deixamos alguns topos, passa a ser obviamente a resistência principal aqui, para se a gente passar a gente lá buscar os $28 mil, ao mesmo tempo que quando a gente olha tempos gráficos maiores, a gente ainda está acima de suportes, né? O primeiro suporte que a gente tinha destacado para vocês são os $26.300, que a gente nem chegou a perder, tá bom? Então a gente ainda tem esse suporte importante aqui. E eu também tenho que destacar para vocês toda essa pernada de alta que tivemos, com maior volume ainda estando no fundo aqui, e a gente ainda tendo mais suporte abaixo do que resistência acima, tá bom? Então, nesse momento aqui, o que eu estaria de olho, caras? Justamente para potenciais compras nesse suporte aqui. São compras que eu vou fazer para o longo prazo? Não, cara. As compras de longo prazo, para mim, são compras para investimento. Compras de longo prazo a gente está fazendo quando o preço está caindo, não quando a gente está lutando por uma tendência de alta no 4 horas, vindo de uma tendência de baixa no diário, tá bom? Eu falo que para quem não entrou nas quedas, pode aparecer uma oportunidade aqui para trades você coloca stop e mais do que isso, talvez os melhores trades aqui não sejam no próprio Bitcoin, talvez tenham altcoins melhores com maiores oportunidades de compra aqui, isso a gente olha lá no Live Trading, se você não conhece, tem o link na descrição aí do Live Trading, beleza? Tranquilo, então tendo isso em vista, vou destacar esses 26.300, continua sendo uma zona muito importante, e depois essa região mais abaixo aqui, começou a perder os 25.800, caras, para mim é um péssimo sinal, seria realmente a gente olhando para romper um padrão de continuação da baixa aqui, o que seria muito feio, poderia levar a gente rapidamente a ir testar esses fundos ali dos $24.900. Mas por que, na minha visão, a gente ainda está um caminho um pouco distante disso? Porque a gente ainda continua com indicadores de sentimento interessantes, tá bom? A gente ainda continua com aquele aumento de open interest na região de suporte que eu falei com vocês. Começar a perder os 26.300 ali seria um mau sinal, seria a gente fraquejando a tendência. Mas o importante é lembrar que a gente ainda tem esse suporte e a gente está justamente testando ele nesse momento, beleza? Então a gente vira aqui para retestá-lo, é natural. O que não seria natural seria a gente começar a fechar abaixo dos 26.300, 25.800. A partir daí a gente pode olhar para mais baixa e novas oportunidades de compra pensando em investimento no longo prazo, tá bom? Nesse momento aqui, caras, realmente é uma situação um pouco complicada. Eu olharia para alguns longs aqui no curto prazo, entendendo que, beleza, não é a melhor situação do mundo, a gente vem de uma tendência de baixa no diário, mas a gente está numa tendência de alta no 4 horas, beleza? Outro ponto importante que eu posso destacar para vocês é que, beleza, caras, a semana do Bitcoin tá indecisa, a gente tá aqui formando um candle ainda no verdinho e tal, mas um candle meio que no 0 a 0 aqui já, mas poderia estar sendo muito pior. Quando eu comparo aqui o que está acontecendo com o Bitcoin, o S&P 500 e a Nasdaq, reparem que o Bitcoin essa semana, a gente está basicamente no 0 a 0, né? 0,66 de alta. O S&P está caindo 2,9, a Nasdaq está caindo 3,3, ou seja, o que a gente está vendo? A gente está vendo o Bitcoin demonstrando mais força do que o mercado americano. Isso é muito bom, caras. Por quê? Porque o mercado americano não vai cair para sempre. Fala isso com quem postou que ia cair para sempre na pandemia, nunca mais vai conseguir comprar S&P 500 nos 2.000 pontos.
E é importante a gente entender essa tendência de alta secular do S&P 500. Se a gente começa a cair e o Bitcoin não cai, é um sinal de que quando o S&P 500 começar a se recuperar, a gente pode performar ainda melhor, beleza? E eu acredito que a gente está, enfim, chegando em zonas de suporte que a gente não via há muitos meses no S&P 500, tá bom? Desculpe, é justamente algumas zonas aqui que eu quero destacar. Tá, e zonas que eu, particularmente, vou ficar de olho para comprar S&P 500, né? Obviamente que a gente não compra quando a gente está subindo sem parar, a gente compra quando a gente está na correção de um movimento de alta, beleza? Então qual que é a primeira zona, assim, para quem é mais conservador que eu olharia para comprar S&P 500? Fibonacci do fundo, cara, o fundo foi em 3.400 pontos. Nós estamos em 4.300, tem gente falando de apocalipse até agora. E se a gente for abaixo dos 4.200, para mim é uma compra muito clara no S&P 500, caras. E não tá tão longe assim, né? Se a gente for pegar aqui, é mais uma semaninha ruim aí, com mais 3% de queda, a gente tá nessa região. Então, ao invés de toda hora que cair um pouquinho, começar a gritar apocalipse e não aproveitar as oportunidades, olha para comprar bons ativos a bons preços quando a gente tem essas quedas, tá bom? Tá comprando S&P 500... aqui no menor patamar desde junho, né? E para mim, numa oportunidade, principalmente se a gente chegar aqui nos 4.200, tão boa que a gente não via desde essas quedas aqui, ó, que sim, nós compramos nessas quedas. Por quê? Porque quando estavam falando de apocalipse, a gente estava olhando, entendendo os riscos do apocalipse, mas também pensando nas oportunidades, tá bom? Então, para mim, abaixo dos 4.200 pontos será uma zona de compra e eu vou falar, né, se eu tô comprando índice, se eu tô comprando ações para os membros do canal. Se você não é membro ainda, é só clicar aqui abaixo, tá bom? Outro ponto importante que eu posso destacar é que, para quem não tem nada de S&P 500, eu já sim cogitaria um Fibonacci um pouco mais arriscado, pegando os 3.760 pontos e vendo que, se chegar abaixo dos 4.300, já pode ser uma oportunidade. Eu particularmente não vou comprar aqui, por quê? Porque eu não quero piorar muito o meu preço médio no S&P 500. Então, se for para comprar, eu quero que ele caia mais, beleza? Mas eu já estou de olho, já estou comprando algumas empresas lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente vê um S&P 500 pumpando no ano, mesmo com essa queda, uma Nasdaq, então nem se fala, voando esse ano, olha isso, cara. A gente vê que empresas menores estão sofrendo. Então, quando eu pego aqui, por exemplo, um ETF que a gente tem das 600, se eu não me engano, são 600 empresas do S&P 500 que não são grandes, tá bom? Então, são 600 small caps esse ano. Repara que, olha isso, queridos. Nós estamos aqui basicamente no menor patamar do ano, cara. Então, sim, eu já estou de olho para comprar small caps nesse momento. Eu não estou de olho para comprar Nvidia ou Meta, que subiram 300%. Estou de olho para comprar oportunidades que não subiram no ano ou até que caíram no ano, estão caindo no ano. Se o índice está aqui embaixo, cara, tem várias empresas que estão em quedas significativas, beleza? Então, para mim, é muito claro, galera. A gente pode, quando a gente tem essas situações, ficar se lamentando e falar que o mercado é mau e que vai ter apocalipse, ou a gente pode entender os riscos e sim ter maneiras de driblá-los, como por exemplo a gente manter caixa, né? Ao mesmo tempo que a gente também olha para as oportunidades, tá bom? Porque, cara, eu já tô cansado tanto de vezes que a gente teve queda, eu ouvi galera falar de apocalipse e 3 semanas, 2 semanas depois a gente já tava rompendo novas máximas. Então toma cuidado para não se contaminar, não escolhe o time lua ou o time zero. Você tem que ter um meio termo ali, é por isso que a gente usa o nosso capital de maneira eficiente, né? Uma parte está investido em ativos de risco, principalmente no Bitcoin, outra parte está em caixa, protegendo a gente e rendendo muito bem nos trades, nas rendas passivas no Brasil, em DeFi e tudo mais, beleza? Se você quiser saber mais sobre tudo isso, recomendo o Membros para você. Então é isso, um forte abraço, a gente se vê aí dependendo dessa volatilidade. Para finalizar, deixa eu mostrar para vocês um pouco das ordens de instituições aqui. Não tem tantas ordens assim, caras, mas a gente já tem uma pressão lá próximo dos 27, tá bom? Então uma pressão entre os 27 e os 28, uma pressãozinha ali. Já a ordem de compra não tem muita coisa, tá? Entre os 26.200 e 26, tá? Ou seja, perder os 26 seria um mau sinal, porque depois a gente só tem uma ordem maior só lá nos 25. Ou seja, tem mais ordem de venda agora, o que não é algo muito positivo aqui, olhando em prazos menores, né? Outro ponto importante que a gente pode destacar é que, assim, sem grandes movimentações do Open Interest, né? O Open Interest que até subiu aqui, deu uma subida nessas últimas horas, o que não seria muito positivo, mas
Pra gente realmente ter um movimento, assim, um pouco mais confirmado desse Open Interest, a gente gostaria de ver um rompimento mais significativo, que pra mim seria pelo menos ali os 26.300, 26 mil dólares. Beleza? Então é isso, cara. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Manda aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. E a gente se vê aí no próximo vídeo.